Olá, tudo bom? Bem-vindos então ao podcast Psicologia e Corpo. Me chamo Juliana Laux, sou psicóloga, especialista em terapias comportamentais contextuais e mestre em psicologia clínica. Então, o sonho, esse projeto, né, desse podcast veio com o sonho de unir as minhas duas profissões, que é a psicologia e também a fisioterapia, que foi a minha primeira profissão alguns anos atrás, que eu trabalhei e também investi nisso, atuei bastante na área. Então, para unir essas duas profissões e também trazendo alguns valores que são muito importantes para mim, que é a troca de conhecimento e a qualidade das relações. E nesse primeiro episódio, não poderia deixar de ser, né, que é o movimento e as emoções, que eu trago, então, a educadora física Clarissa Penha, né, e ela vai se apresentar. Então, primeiramente, Juliana, queria agradecer o convite, né, ilustre de participar desse primeiro episódio do Psicologia e Corpo. E eu sou educadora física, então, desde 2006, né, me formei em 2006. E de lá para cá, realmente, já pude experienciar várias modalidades dentro do treinamento físico, do Pilates, treinamento funcional, enfim. Mas o que une todas as modalidades, CrossFit, todos os títulos, né, é que nós somos um organismo completo e complexo e que, independente da modalidade em que está, a nossa expressão única, física, corporal, estará ali, né, presente. Nessa caminhada, eu concluí um mestrado em gerontologia, que é o processo de envelhecimento humano e que também traz esses aspectos, né, de contexto, de comportamento, o que impacta no dia a dia dos indivíduos nesse processo que não é o idoso, né? Todos nós estamos passando diariamente por isso. Uhum. E agora eu tô concluindo meu doutorado em neurociência, que também me trouxe mais bagagem para essas interpretações neurobiológicas e comportamentais e a expressão física também. Uhum. Clara, eu vou te chamar de Clara porque tu é minha amiga, né? Nós somos amigas há anos. Uhum. E é um prazer imenso estar te convidar. E muito obrigada por ter aceitado, né? Eu que agradeço. E pra gente trocar sobre, né, a relação entre o movimento e as emoções, né? O que o corpo tem a ver com as emoções? Tem tudo a ver. Eu também vou te chamar de Ju, porque é muito difícil te chamar de Juliana. Mas, Ju, tem tudo a ver, né? Eu até fui buscar a origem da palavra emoções. E aí, para minha surpresa, ela significa... a origem dela vem do latim emovere, que é trazer de dentro para fora. Então, né? Externar. E o exercício físico, a atividade física, a nossa expressão física, ela tem tudo a ver com externar as nossas expressões, né? Isso desde a pré-história, né? Quando não havia ainda a linguagem escrita, né? Os povos, eles se comunicavam por danças, por rituais, por escritas. Se a gente lembrar, assim, de coisas que a gente já viu, a gente é fácil de lembrar aqueles bonequinhos riscados em pedra, vários bonequinhos, né? Então, uma comunidade com expressões físicas, As né? danças, né? As danças. Isso era uma forma de expressar as emoções e a cultura, né? Comunicar, né? As expressões através do corpo, né? Uma forma de comunicar, com certeza. E a gente pode ver, por exemplo, quem é da área... ou para quem já esteve atento, né, a isso, tu pode até estar num ambiente de academia com mais alguns colegas e um professor te passar um exercício, né? Se tu colocar um do lado do outro,
não vai sair o mesmo movimento. A instrução, às vezes, é a mesma, né? Mas cada um vai ter a sua expressão física de se movimentar. A forma única de se expressar o movimento e tem a ver também com como a pessoa se sente, né? Com certeza, porque a gente também, e até fora de contexto, assim, de academia e de exercício físico, enfim, nós julgamos as pessoas cotidianamente pelo que nós enxergamos, né? E também somos julgados por isso. Então, tu tá em algum ambiente e chega lá uma pessoa bem, com uma postura ereta, peito aberto, falando alto. Aquilo ali tá te passando uma mensagem, né? Sim. De como que aquela pessoa se coloca no mundo, como que aquela pessoa traz a emoção. Aquela postura traz essa emoção. Assim como o contrário, se a gente vê uma pessoa mais prostrada, mais encolhida, literalmente mais achatada, normalmente a gente faz uma leitura, né? Dessa postura, dessa representação da postura. Daquele momento, né? Pode ser que aquele momento essa pessoa esteja mais... talvez triste ou mais pensativa, né? Não quer dizer que é um determinismo. Desculpa. Exatamente, perfeito. Um outro exemplo que eu queria passar também dessa conexão das nossas emoções e dessa parte concreta, física, que várias vezes eu já passei para os meus alunos, que é a expressão da lágrima da gente, né? Muitas vezes a gente tem uma alegria muito grande ou daqui a pouco uma tristeza muito grande e essa emoção acaba se representando em uma lágrima, né? Então, isso é um exemplo que eu acho que é bem concreto de como as nossas emoções estão intimamente ligadas com a nossa parte concreta, a nossa parte física, né? E a importância disso no trazer para o concreto, né? Porque a pessoa ela vai nomeando também, às vezes... Ela não se dá conta antes que ela está triste, mas quando vem as lágrimas, eu estou triste, né? Na tomada de consciência, né? Com certeza. Até particularmente falando, várias vezes né? Porque a gente às vezes cada um é criado de um jeito, mas às vezes a gente é mais criado pra, tipo, não. Tipo, ser forte, matar tudo no peito. E aí, daqui a pouco, tu tá falando uma situação pra uma pessoa que tu aparentemente passou batido e vem um choro e vem uma... E pra aquela pessoa é mais sensível, e vem né? uma emoção, Assim. né? Isso acontece. E uma coisa que tu pontuou muito certa é que realmente num ambiente, então, que as pessoas vão, né, num espaço em busca de um treinamento físico, seja ele qual for, isso a gente vê cotidianamente. Às vezes, tem dias e dias. As pessoas até podem ter uma expressão, uma construção de movimento. Mas, diariamente, elas trazem, né? Hoje foi um dia difícil. E aí, tu vai começar a trabalhar naquele corpo e tu já começa a encontrar pontos de tensão, né? O aluno, às vezes, pode ficar mais dolorido depois de treinar. E não necessariamente foi por causa do treino, né? Entendi. Normalmente é porque essa tensão acaba deixando o movimento prejudicado, disfuncional, que a gente chama, né? E tu acha que esse perfil, assim, geralmente eu fico mais, ou uma dificuldade em algum exercício que tem a ver com alguma emoção, a pessoa mais envergonhada, né? Eu tenho vergonha. Sim. Ela vai demonstrar em alguns exercícios a mesma emoção, né? Da vergonha, que faz parte daquela pessoa, que para outra é outra emoção, né? Com certeza, isso bem colocado, Ju. Isso é bem comum de a gente ver. Então, as pessoas que são mais proativas, mais assim, mais de se colocar, né? Normalmente elas
a gente tem que até segurar um pouco a orientação do exercício. Tem pessoas que acabam querendo tanto, às vezes tem até uma autocompetição dentro de si, eu tenho que vencer isso aqui, às vezes acabam passando os limites do próprio corpo. E se machucando. Se machucando, porque não consegue ver, né, que aquilo ali... que ela pode mais, mas que precisa ter uma certa paciência para cada etapa do movimento, isso a gente vai construindo. Pessoas muito tímidas também têm, às vezes, padrões de movimentos muito similares, muitas vezes uma dificuldade de agachamento, muitas vezes uma dificuldade de fazer o crescimento axial, que a gente diz, né, que é essa... puxar o fiozinho lá para cima, porque as pessoas são mais retraídas. E aí, isso muitas vezes vem num histórico, né? Desde de bebezinho, desde o desenvolvimento neuromotor, de uma pessoa mais retraída, mais tímida, e chega lá no exercício e se apresenta dessa forma. Então, não tem também como o educador físico chegar já querendo abrir essa postura e mudar da água para o vinho, e nem tem como essa pessoa esperar um resultado imediato, porque isso foi construído com muitos anos, e desconstruir esse padrão de movimento também acaba mexendo nas questões emocionais, né, Ju? Imagino que sim. Então, assim, se uma pessoa durante 40 anos, né, ela se movimentou daquela forma, ela sentou daquele jeito, né? Então, ela decide fazer um exercício, fazer uma reconstrução, enfim, ela vai ter muita dificuldade, né? E mesmo se ela fez antes, também ela vai continuar com essa dificuldade, mas tem essa construção de um dia ela conseguir... Com certeza. Modificar essa postura? Sim, que nem a gente falou lá mais no começo, né? Uma criança não nasce caminhando, né? Então, eu que hoje em dia, né, tenho um bebê, já menos bebê, tá com 2 anos, mas foi muito bonito ver na prática a construção desse andar, desta posição, né, de ficar em pé, de ficar ereto e tal. E são etapas que até indico, né, para quem tá nos ouvindo e para quem tem filho pequeno e para quem quer ter, se informar, ter bom acompanhamento, porque ninguém nasce sabendo como estimular, que etapa de desenvolvimento motor um filho tá, né? As pessoas não sabem isso. Então, é muito bom que alguém possa te instruir para que tu consiga estimular o teu filho a coisa certa no tempo certo, né? Então, isso vai passar por diferentes etapas, ou a criança vai aprender, primeiro vai descobrir as mãozinhas, depois vai descobrir os pezinhos. Controle cervical, momento de sentar. Controle cervical, rolar, sentar. Tudo isso são processos necessários para a construção muscular, para a percepção desse bebê, até que ele consiga, então, engatinhar, né? Fazer uma posição semi-ajoelhado e começar, então, se aventurar a ficar em pé, né? E o que a gente faz quando chega, então, E isso, muitas vezes, pode ter várias interferências. Como eu falei, às vezes o indivíduo não sabe como estimular o filho. Por outras questões, pode ter uma limitação, né, ali. Muitas mães têm muito medo de deixar o filho no chão e acaba tardando o desenvolvimento motor. Ou é passado muito medo, né? Porque a gente acaba passando, né? As nossas emoções para todo mundo, principalmente para os nossos filhos, né? Então, as nossas inseguranças, nossos medos podem acabar deixando... trazer um repertório mais pobre motor, digamos assim. E isso vai impactar lá na vida adulta. Chegando um indivíduo adulto...
Claro, desculpa te interromper, mas essa construção, assim, de ver a mãozinha, de ver o pezinho, até de estar na frente do espelho, isso tem muito a ver com a imagem corporal, né? Ali começa a construção da imagem corporal. E os pais nomeando, né? O pezinho, né? Talvez não necessariamente precisa colocar qualidades, né? Mas assim, aqui tá o teu pezinho, eu tenho uma unha, né? Pode colocar qualidade também, olha que lindo. Enfim, isso é uma construção, né? Da imagem. Desde lá de pequenininho. Exatamente. E é uma coisa muito linda de se ver. Lindo, isso né? eu posso garantir, é muito lindo. E a criança também, ela já vai percebendo as emoções da mãe ou do pai, do cuidador, né, em geral, né, que tem a troca, né? E o cuidador vai percebendo como é a criança, né? Assim, as emoções dela, o que ela as preferências também. Com certeza, com certeza. É difícil, porque a gente tá, né? A gente fica inseguro mesmo. Pensa, né? A gente tem medo, o bebê ainda é descoordenadinho. A gente tem muito receio de que haja uma queda, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba tendo que propiciar, né? Tem que respirar fundo e proporcionar essa vivência para que, né, tenha mais riqueza nesse desenvolvimento motor. E isso acaba impactando, então, lá na vida adulta, né? E isso pode ser trabalhado também. Então, muitas vezes, principalmente exercício com bola, assim. Exercício com bola... vem muito esses traços de insegurança. Vem muito medo com exercício com bola. Com exercícios de instabilidade, né? Seria para provocar realmente uma instabilidade e uma propriocepção também? Isso, um exercício que a gente usa bastante, né? Até para essa propriocepção. Às vezes as pessoas... Todo mundo, na verdade, não é às vezes. Todo mundo tem, né? Alguma questão postural, algum desvio, uma escoliose, uma cifose, uma hiperlordose. Isso é normal. Pra gente equilibrar essas diferenças, a gente precisa proporcionar alguns estímulos. E muitas vezes é visto essas inseguranças. E aí, durante o exercício, a gente tem que começar a lembrar lá do neurodesenvolvimento motor da criança e daqui a pouco puxar o exercício para uma condição que a pessoa se sinta mais segura, né? E aí, isso é uma coisa muito importante também, que é a relação de confiança, né? Do aluno com o educador físico, assim como eu acredito que seja na terapia, né, Na psicoterapia, sim, que precisa estabelecer uma relação de confiança, né? E o terapeuta e também a terapeuta, o educador físico não deixa de ser um terapeuta também, eu acredito, né? Que saber o momento daquela pessoa. Se ela tá com medo, né? Muito medo, qual é o grau desse medo, né? Não vou colocar ela em um movimento mais aversivo, né? Assim como eu, como psicoterapeuta, não vou colocar uma estratégia para ela em um comportamento que seja muito aversivo com pessoas super aversivas, né? Então, a gente vai aos poucos, né? Sim. Não, precisa estar na arena da vida, mas a gente não precisa jogar também, empurrar os leões, né? Exatamente, porque é a construção que a gente vai fazer. Então, se até ali, né, tanto fisicamente, aí emocionalmente também, tu até ali funcionou de uma certa forma, não dá para se cobrar que do dia para noite toda essa vivência, 40 anos, às 20, 30, 40, 50, 60 anos, funcionando de uma mesma forma, vai ser modificada em um período muito curto, né? Sim. Isso, às vezes, leva anos, mas é um trabalho muito bonito de se ver, e de né, formiguinha. acontecer. Sim, é lindo mesmo, né? É um trabalho de formiguinha, de construção mesmo, só que as pessoas, elas querem ser modificadas, ou elas querem uma mudança muito rápido, né, também. Então, isso vem também, frustrações,
né? É que a gente tem uma sociedade, né, que hoje em dia as coisas são muito imediatistas, né? As coisas são tudo é muito rápido. Tu tem acesso ao que tu quer, a hora que tu quer, tu pula uma propaganda, tu faz tudo. E só que se tratando das nossas emoções, do nosso organismo, infelizmente a gente não tem esse domínio, né? Que bom que tivéssemos, mas não é uma realidade, né? Não é a nossa realidade, Não verdade. é a nossa realidade. Claro. Falando assim de movimento, né? Continuando falando sobre movimento, eu não posso deixar de te perguntar, assim, sobre o exercício físico, né? O que é considerado exercício físico, né? O que é considerado atividade física? Porque a gente até agora falou do movimento, né? Sim. Então, e existe essa diferença, né? Então, atividade física vai ser qualquer movimento que nós realizamos com intenção. Qualquer movimento que nós realizamos, então, com intenção, né? Então, hoje eu vou subir de escada, eu vou varrer a casa, eu vou caminhando até o supermercado, né? Isso tudo pode ser considerado, então, atividades físicas, tá? O exercício físico, ele é uma atividade física planejada, organizada, com periodicidade, com objetivos estabelecidos, né? E pela Organização Mundial da Saúde, eles estabelecem que pelo menos 150 minutos de... agora vai ter que cortar. 150 minutos de exercício ou de atividade física? De atividade física. Tá, então posso voltar? Não, então tá. Ju, pela Organização Mundial da Saúde, eles indicam que tenha-se pelo menos 150 minutos de atividade física, de moderada a intensa. De moderada a intensa. De moderada a intensa. Por semana. Por semana. E se a gente pensar na nossa rotina, que é, muitas vezes, ficar sentado horas e horas na frente de um computador, chega em casa, assiste um Netflix, e onde que parece assim que a gente, mas eu me movimento. Vai anotar num papel quantos minutos tu consegue te movimentar por semana, né? A gente se assusta. E aí a gente vê esse índice altíssimo mundial que é de sedentarismo. Sim. E hoje em dia tem aqueles relógios, né, que vão te trazer quantos passos. Tu acha que isso é legal de ter, bacana, assim, pra pessoa perceber que ela não se movimentou muito, assim, né, durante o dia, né? Eu acho bem válido. E é uma coisa, assim, que eu sempre falo, sabe? Muitas vezes as pessoas, elas esperam se acordar dispostas para fazer um exercício, né? Sim. E isso é uma coisa que acontece com 1% da população. Eu vou acordar, vou sair às 6 horas da cama, botar meu tênis e vou dar uma corridinha. Isso é 1% da população que acorda nessa disposição. As pessoas precisam ter disciplina, né? É colocar como uma necessidade básica se movimentar, se exercitar. Como tomar banho, como escovar os dentes. Porque, como a gente disse, o sedentarismo, ele é enorme. E ele é prevalente na nossa população. E ele é uma das principais causas de morte. Ele é associado a uma das principais causas de morte, porque a falta de exercício físico, ela vai estar mais associada a problemas cardíacos, ao excesso de peso, diabetes, hipertensão arterial, né? Problemas vasculares. Então, a gente precisa encarar o exercício físico como uma necessidade diária, básica. Uma necessidade básica. E aí, qualquer estímulo que seja para te tirar do sofá, já é válido. É o relógio, é tu fazer um muralzinho,
é tu ter um quadrinho de giz, é tu escrever na tua geladeira qualquer coisa que te incentive, que te faça, que te dê essa motivação de tipo, não, eu preciso, né? Eu não tô com vontade, eu tô com preguiça, mas eu preciso disso aqui pra minha saúde, né? Tentar entender que isso é importante, né? Para a saúde não chegar, por exemplo, ter uma doença para perceber o quanto que a atividade física é importante, né? É como se psicoeducar como uma prática de autocuidado, né? E um reforço futuro, né? Como tu vai ver uma conquista futura e não imediata. Exatamente. Né? Então, com certeza que tu ter um tempo para fazer um exercício físico, com certeza é um autocuidado. E isso por si só já vai te trazer também, aos poucos, uma sensação de bem-estar, né? Bem-estar. Então, é uma roda, assim, que vai se retroalimentando. Já vai te dar uma sensação de bem-estar. Porque que coisa boa a gente poder... Que coisa satisfatória a gente sentir que tá se cuidando, que né? Isso vem depois, não é naquele momento em que sai do sofá ou sai da cama, né? Não. Esse momento é chato, né? Esse é ruim, é desagradável, é desconfortável, né? Mas depois, realmente, as pessoas vão percebendo como é bom o conforto, esse bem-estar, né? Que tu disse, esse bem-estar. E além de... Então, como tu estava dizendo, precisa de uma intenção, né? Eu preciso fazer atividade física para o meu bem-estar, para minha saúde. É isso, né? E precisa de uma frequência semanal. Sim. O ideal, né, é que a pessoa conseguir... Falando de ideal, tá? O ideal é que o indivíduo pudesse fazer diariamente... Todos os dias? Todos os dias... alguma coisa de exercício físico. E aí eu não tô falando de academia, não tô falando que a pessoa precisa gastar, sabe? Porque às vezes tem as pessoas que não fazem porque não tem condição ou usam isso como desculpa, né? Eu não tenho condição de pagar e tal. Mas a pessoa pode ir num parque, pode andar, fazer uma caminhada mais intensa, né? Por alguns minutos, 40 minutos pelo menos. Isso não tem custo nenhum e isso já vai gerar um impacto na saúde da pessoa incrível. Agora, uma coisa que é importante é outro aspecto, que às vezes as pessoas então se fixam nisso. Então eu tenho que treinar todos os dias. Treinou um dia, no dia seguinte não treinou, já se frustrou porque perdeu tudo, não conseguiu, não vai conseguir fazer todos os dias, já é terra arrasada. Mas isso não tem nada a ver. A gente tem que ter uma informação, o ideal é que seja, mas a gente tem que ter capacidade de adaptar para as nossas possibilidades. Então, primeiro passo, eu vou ser fisicamente ativo. Eu vou colocar o exercício na minha vida. Essa semana eu consegui uma. Ok, foi pouco? Foi bem pouquinho. Mas quem sabe semana que vem tu consegue 2, né? 2 vezes, vamos lá, semana que vem. Naturalmente, como tu falou, né, Ju, essa sensação de autocuidado que vem com o decorrer do processo, vai começar a te motivar a fazer mais, fora as questões bioquímicas que o exercício mesmo acaba trazendo, né, que é essa liberação de hormônios do bem-estar, né, como ocitocina, serotonina, isso tudo vai acontecendo naturalmente e com bastante persistência a gente consegue modificar esses padrões, né. Os padrões de comportamento, Padrões comportamentais, Entendi. Eu ia te perguntar também, enfim, desculpa. Não, o que eu ia te falar, Clá, é sobre nisso, né, essa modificação dos comportamentos em sair do automático também, né, como tu tinha falado, né, a pessoa, ela tá ali trabalhando no automático, cuidando de muitas coisas, milhões de coisas, né, e esquece e não percebe que não se movimentou, que não fez uma atividade física, que não teve uma intenção, né.
E nisso, assim, puxando pro lado da psicologia, esse momento de pausa para fazer o exercício físico, ele é importante para ter consciência também do corpo, né? Consciência das emoções, né? Porque a pessoa faz o movimento, ela já vai perceber alguma coisa. Ah, hoje eu estou um pouco mais ansiosa, né? Ela para e começa a se perceber mais, que é algo do concreto, né? Aquilo que a gente estava falando antes. Ah, eu não tinha percebido, agora fazendo exercício, eu percebi isso, né? Eu percebi que eu tô mais tensa, que eu fico muito ofegante, mas eu acho que não é minha respiração, não é porque eu tô correndo, não é porque eu tô caminhando, porque isso é natural. Então, não sei se tu já, se veio algum cliente para ti que percebeu algumas alterações, assim, emocionais a partir do exercício. Sim. O que é bem comum de aparecer isso, né? E outra que, né, numa sala de treinamento, eu trabalhei quase sempre com atendimento personalizado, então atendimentos mais próximos mesmo, a gente vai criando uma certa intimidade com o aluno, né? E isso corriqueiramente sempre aconteceu, de naquele dia, né, trazer uma situação, hoje eu não tô... Traz a situação, né, antes de começar a fazer o exercício, e quando tu começa a aplicar o exercício, que a pessoa já está acostumada a fazer, tu começa a ver o corpo funcionando de uma forma completamente diferente, né? Às vezes, aí cada um varia um pouquinho. Pessoas que acabam tensionando tudo mais no trapézio, pessoas que acabam tensionando mais na região da lombar. Dor de cabeça é um relato bem corriqueiro quando as pessoas têm uma situação mais delicada, assim, né? E uma coisa que não aconteceu comigo, foi com uma colega, e ela trabalhava muito essas questões posturais e emocionais e tal, toda uma visão bem global, né, do corpo, e ela tinha uma paciente que tinha uma postura, então, mais fechada, né, esse peitoral mais fechado. E aí ela fez uma aula, assim, que ela acabou exigindo bastante da paciente, da aluna. E a aluna saiu, assim, que era uma águia, com a postura, assim, aberta, que era uma beleza. E chegou no shopping e teve uma crise de ansiedade gigante. Porque aquele trabalho postural, de alguma forma, mexeu com os padrões emocionais dela, que aí até eu gostaria que tu me explicasse um pouco mais sobre isso. Mexeu com os padrões emocionais dela de uma forma que ela teve uma crise de ansiedade muito forte. Então, e isso é uma coisa, né, como tu disse antes, que o psicoterapeuta precisa ter esse jogo de cintura, esse jogo de cintura para não avançar demais, e a gente mexendo no corpo também tem que ter esse cuidado para não exigir demais. E às vezes é brabo porque a pessoa verbalmente ela tá bem, ela tá te dizendo assim, ó, tô bem. Pode vir que eu vou conseguir. Porque ela quer, né? Ela quer ficar bem, ela né? quer. E aí tu vai e aí não foi. Não foi. Porque tem outros fatores ali envolvidos, né? Que interessante, Clá. Nossa. Até fiquei curiosa em saber o desfecho disso, assim, como é que essa cliente ficou depois, né? Mas eu acredito muito que isso tem a ver com o que naquela postura veio para ela, assim, como é que foi aquela experiência, né? Como é para ela estar nessa posição de fênix, assim, dessa postura mais oponente, né? Digamos assim, né? Como é isso para ela, assim? Será que, enfim, eu não vou fazer interpretações agora, né? Mas ela falar dessa experiência já diz muito, né? Eu não sei se ela continuou também fazendo exercício, o que trouxe. Pra ser bem sincera, também eu não me lembro muito bem, mas eu acredito que ela manteve a continuidade com o... Tanto que ela foi e trouxe isso, né, pra minha colega, e a minha colega depois verbalizou pra mim, pros meus colegas, então... Aconteceu um medo, né?
toda ansiedade tem um medo ali por trás, né? O medo de estar naquela posição. O que significa para ela estar naquela posição? Com certeza não se sabe o que foi, mas foi alguma coisa que assustou, né? Assustou, com certeza. Então, a relação, então, isso tudo que a gente falou, a gente estava falando da relação da atividade física e das emoções, né? Sim. E uma coisa, Ju, que eu acho importante também a gente pontuar, que são os grupos ou o grupo da academia, ou o grupo da corrida, ou o grupo da ginástica da terceira idade, né? Que essa questão social, muitas vezes também mexe positivamente com muitas pessoas, sabe? Essa questão do convívio social acaba influenciando também nas emoções das pessoas. Muitas vezes as pessoas... A gente vem de um período de pandemia onde muitas pessoas já eram sozinhas, acabaram se sentindo mais sozinhas ainda, né? Isso acho que mexeu bastante. Acredito que tu deva ver isso também no consultório, como que a pandemia mexeu com as emoções das pessoas, né? Até hoje, né? Até hoje a gente vê, né? Até hoje a gente tá vendo ainda, a gente ainda tá colhendo prejuízos da pandemia. Mas, então, essa questão do social também é muito interessante em relação às emoções. Grupo de idosas, assim, que eu trabalhei bastante, né? Eu via como elas se sustentavam entre elas, né? Como que aquele grupo mais homogêneo ali fazia com que elas tivessem essa sensação de pertencimento, né? Tipo, de estarem vivenciando coisas similares, de ser um momento de se exercitar, mas de também compartilhar as suas emoções, de criarem vínculos ali. E isso muitas vezes também era o gatilho positivo para essa aluna vir novamente treinar, né? O contato social, a troca social. A conversa, o fazer exercício junto também, né? A comunicação ali, não só enfim, de conversar, de palavras, né? Mas também de conversar com o corpo ali junto, né? Com certeza, né? Do presencial. Essa união. Até queria te fazer uma pergunta, né, Ju? Porque eu sei que tu trabalha bastante com mindfulness. E eu, assim, nessa parte, eu sou, assim, bem basiquinha. Mas eu sempre tive a impressão que o exercício, muitas vezes, poderia funcionar como um mindfulness, sabe? Sim, com a intenção, né? Sim, o exercício, ele por exemplo, a minha abordagem, que é a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, ela tem das intervenções é o mindfulness, né? Para perceber o que está sentindo. Aí a pessoa, às vezes, ela não sabe dizer o que está sentindo, então ela descreve através do corpo. Por exemplo, eu tô sentindo, assim, um nó na garganta, uma queimação aqui no peito, aqui no estômago. Então, ela vai descrevendo também, pode escrever sintomas de ansiedade ou de tristeza também, enfim. E a gente vai... E o exercício físico... tem um protocolo que é do Body Mind Training, que é o protocolo que eu estudo bastante, do mindfulness, né? Que é a percepção através do movimento, através do exercício, um movimento mais calmo, da parada, né? Tenho a intenção de fazer aquele movimento e perceber. Não sei se ficou claro aqui, mas... Ficou, porque não sei se tu já teve essa impressão, mas às vezes parece que as pessoas aí só querem meditar para ter essa conexão e acham que o único caminho
é meditando, né? Sim, O mindfulness, no contexto da psicologia, não precisa ser meditação, né? Uhum. Ele tem a ver com a consciência e lucidez do que está acontecendo aqui, né? E não necessariamente ele é uma prática para tu ficar bem, né? Uhum. No contexto da psicoterapia, né? Ele é uma prática, sim, que tu vai trabalhar para no futuro ter o teu bem-estar, assim como a prática do exercício físico, né? Uhum. Mas não naquele momento diminuir a ansiedade. E, Ju, eu tenho outra pergunta também para te fazer. Porque, por exemplo, assim, ó, como que a gente pode manejar, porque isso acontece também né, com alunos e tal, que daqui a pouco eles se veem numa situação em que eles se sentem limitados. Por exemplo, foi fazer um exercício de bola, tá? Mas a vida toda foi muito descoordenado com bola, e aí naquela situação prefere se esquivar e sair correndo, e daqui a pouco nem volta mais pra treinar, porque... A fuga, né? Fugiu. E como que funciona isso nas emoções? Porque a tendência é também a gente enxergar uma coisa que a gente não gosta e se escapar. Sair correndo, né? Isso funciona? Isso é bom? O que é? Fugir? Fugir funciona, né? Funciona porque o nosso cérebro faz isso. Ele foge, a gente controla, né? Ou a gente foge, a gente controla. Fugir também é uma forma de controle daquele desconforto, né? Muito grande, aquilo que é muito aversivo. Mas assim, se a pessoa realmente ela tem a intenção de que ela quer modificar algo, e para modificar algo, é preciso passar por uma situação aversiva, então ela vai precisar manter o desconforto. Então, são exercícios através do mindfulness, né? De tentar manter o desconforto. O que está sentindo agora? Vamos junto aqui, aos pouquinhos, né? Me descreve, observa o que tu está sentindo. Como é que é essa tristeza, essa agonia, essa dor, né? Me descreve. E o terapeuta vai fazendo esse social, né? O junto ali, né? Aos pouquinhos. Mas tá muito difícil agora pra mim. Tá ok. Né? Vamos dar uma pausa, vamos respirar e depois a gente continua. Né? Vamos aos pouquinhos. Mas a pessoa precisa estar comprometida também a enfrentar isso, né? Como, por exemplo, a bola ali, tu falou. A pessoa vê uma bola, eu não sei, né? Não sei se isso acontece. Que vê a bola e já fica, não vou fazer isso, eu vou cair, eu vou... né? Então, primeiro, né, apresenta a bola pro cliente, né? Para ele olhar, para ele sentir essa bola, para ele ver. Muitas vezes eu dou a mão, eu fico de mão com a pessoa. Dá a mão, daí dá a mão, coloca uma mão, senta um pouquinho, segura, e aí vai. E a gente pode também, não necessariamente segurar a mão do cliente, mas a gente também tem algumas práticas de autocompaixão, né, e de compaixão. Que legal. Que é o de estratégias de se acolher, né, de fazer alguma ação para se acolher. Como exercício físico, é uma ação para o bem-estar. Claro, e que tipos de clientes que tu costuma atender hoje em dia? Hoje em dia eu trabalho bastante com atendimento para gestante, né, e pós-parto, que é uma coisa que mexeu comigo depois que eu engravidei. E que tem também, né, uma enxurrada de questões biológicas junto com uma enxurrada de questões emocionais, né? E também com alunos com dor crônica, né? Que é super unida essa questão de a dor física, né? De multifatorial, digamos assim. Tem a questão física, a questão emocional, a questão de hábitos diários, né? Mas entendendo, né, que a dor, ela se apresenta de diferentes formas. Então, eu tenho uma bursite,
Isso é uma inflamação, isso é um processo inflamatório. Eu vou tomar um anti-inflamatório, eu vou fazer fisioterapia, eu vou fazer reforço muscular e essa dor, ela vai passar. Isso é um tipo de dor, uma dor pontual, né? Dor crônica, ela já é uma outra questão. Então, ela às vezes perdura mais do que 30 dias. Já foi utilizado medicação, já foi utilizado medicação, já foi utilizado acupuntura, já foi utilizado, enfim, muitos processos e que nada resolveu, digamos assim. E aí, às vezes, a pessoa faz um exame de imagem, tanto que hoje em dia tem vários osteopatas, fisioterapeutas, alguns médicos que são bem contra a exame de imagem. Pedem, assim, em último caso. Porque o que acontece? Muitas vezes o exame de imagem vai dizer que o teu exame, por exemplo, pode estar bem pior que o meu. O meu pode estar só meia boca, tá? Mas a minha percepção de dor, ela é muito maior do que a tua. E isso eu não enxergo na imagem, porque isso realmente, muitas vezes, não está relacionado com uma lesão local, física. Às vezes é um gatilho para atingir toda uma circuitaria de dor. E aí a gente fala de circuitaria, né, de sistema nervoso central mesmo. E isso vai estar abraçado em questões biomecânicas, assim como questões emocionais, né? Só que às vezes é muito difícil tu passar isso pro indivíduo. Tipo, a pessoa tá sentindo uma coisa física. Sim. Né? É difícil, às vezes, trazer essa interpretação de que talvez ele precise mexer em algumas questões emocionais. Muitas vezes está associado a um quadro de depressão também. Sim. Né? Mas nós, né, como educadores físicos, fisioterapeutas, a gente, o máximo que pode fazer é fazer uma leitura, fazer uma sugestão de encaminhamento, mas a gente pode ir só até aí, né? Aí a gente precisa que a pessoa tenha um acolhimento da informação que tu tá passando e tenha interesse em investigar algo mais profundo, né? Sim, a pessoa precisa realmente estar comprometida em ter o bem-estar de amenizar um pouco aquela dor, né? Não que ela vá tirar completamente aquela dor, mas amenizar ou talvez conviver de forma mais leve com aquela dor. Mas tu falou então que é um conjunto, né? Tem dores, principalmente na dor crônica, é um conjunto. É um conjunto. Né? E que não tem a ver assim, porque quem tem dor, ela vai buscar. Tá, mas qual é a causa disso, né? Sim. O que isso está me causando? E na dor crônica, não é uma causa e efeito, é um conjunto. É um conjunto. Porque a pessoa pode ter anatomicamente alguma coisa e pode ser que não esteja doendo. É isso? Exatamente. Só que o problema do sentir dor é que ele já naturalmente vai fazer com que a pessoa tenha uma disfuncionalidade de padrão de movimento. Porque ela vai ter medo de mexer aonde dói. Sim, dói, né? Dói, a gente não quer que doa. Só que, e isso é importante até de trazer aqui, hoje em dia os dados mais atuais colocam que o exercício, junto com fisioterapia, tá? São as principais, é a principal junção para alívio de dor. Então, o que a gente sugere? Que os indivíduos, mesmo com dor, tentem fazer a prática de exercício físico, acompanhamento com fisioterapeuta, osteopata, enfim, a rede que achar mais importante. E dentro dessa condição, né, numa sessão de atendimento, respeitar o seu limite. Então, sempre respeitar o limite. Sempre respeitar o limite, né? Mas mesmo com dor, tentar fazer algum movimento, porque a falta do movimento alimenta a dor. E o exercício, por si só, tem propriedades analgésicas, né? Então, tem todo esse enlace. Sim, que ficaria para um próximo episódio, talvez a gente conversar sobre dor, né? Com certeza.
Muito interessante. Eu também, eu queria puxar um pouco também para minha abordagem, que é ACT, né? Que tem a dor do sofrimento também, né? Uma dor psíquica, né? Uma dor emocional, né? E que a gente tinha falado sobre fuga, né? Sobre a gente fugir, controlar, sair daquela dor, né? E a gente trabalha muito no sentido de que quanto mais a gente foge daquela dor, mais ela fica e ela vai aumentando. Então, quando se para olhar realmente para aquela dor, e que é muito dolorido, que é como no exercício, né? Fazendo analogia ali. É dolorido fazer o exercício, é dolorido olhar para essa dor psíquica, né? Também. E o papel importante, então, de nós, né? Intermediar e aos pouquinhos. Mas né? eu vou dar um relato pessoal, assim. Eu tive, há alguns anos atrás, um quadro de depressão e síndrome do pânico, né? E fiz terapia, que foi o que salvou minha vida. Mas só que eu sou ansiosa, né? Então, eu sou uma pessoa ansiosa. E depois que eu fiz o tratamento, né, com a psicoterapia, eu comecei a aprender e encarar a minha ansiedade. Então, quando eu consigo reconhecer quando eu tá vindo uma onda de ansiedade maior, que pode me gerar uma disfuncionalidade, e em vez de porque antigamente o meu método era tipo, vou fazer outra coisa, vou dançar, vou correr, vou, sei lá, vou fazer qualquer coisa, vou ler um livro, era fugir. Hoje em dia, eu, com muito esforço na terapia, aprendi a me conectar. Não, peraí, o que tá acontecendo? Da onde que tá vindo? Por que eu tô me sentindo desse jeito? O que eu vou fazer com o que eu tô sentindo? Tem dado certo. Tem dado certo. Às vezes parece que vai descambar, mas aí a gente volta pra terapia e tudo funciona, que é uma beleza. Tudo certo. Tudo certo. E é uma prática isso, né? Lidar com essa ansiedade também. É como se tu fosse lá na academia, né? Tu vai lá na terapia e vai malhar o teu cérebro pra lidar com isso. Exatamente. E é uma coisa, assim, que realmente é um aprendizado, né? Então, assim, não adianta eu querer ter uma modificação e deixar de ser ansiosa da noite pro dia. Sim. Então, eu já aceitei que eu sou assim. Agora, o que eu faço? Como que eu faço para lidar com como que eu já percebi que eu sou, né? Como que eu vou lidar? Então, isso, a terapia é... Tu já abriu espaço para aquela ansiedade, não lutou contra ela para tirar ela de ti. Isso, exatamente. Assim como a dor, né? Se luta para tirar ela, né? Ao invés de abrir um espaço para ela e tentar resolver aí, né? Exatamente. Colocar estratégias. E agora, até para fechar aqui meu comentário, eu tive um relato de uma amigona minha que tava tomando medicação, tá tomando ainda medicação para depressão, né? Só que ela começou a fazer exercício físico diariamente. Começou até a compartilhar comigo, assim, os dias que ela tava fazendo. Ela disse que ela começou a se sentir muito melhor. O mês todo, acho que ela só tava falhando os domingos. E agora, no final do mês, ela ia no psiquiatra para eles baixarem a dose da medicação. Olha só que interessante. Então, tu vê como a gente iniciou falando, né, dessa conexão corpo, emoção, como que, de fato, é uma comunhão, não tem como separar. Não tem como separar, é inteiro, né? Nós somos inteiro, né? Inteiros. Inteiros, exatamente. E ligados, assim. Sem separação. Sem separação. Mas então, assim, pra gente encerrar, e já te agradecendo muito, muito, que eu adorei. Obrigada. E falar um pouco dos teus projetos, algum recado que tu queira dar pro pessoal. Então, Ju, primeiro queria te agradecer o convite, né, da gente tá podendo ter esse bate-papo, assim, tão gostoso e que tomara que muitas pessoas estejam nos escutando e se beneficiem dessa interpretação, né, de corpo e emoção. Agora eu tô finalizando, então, o meu doutorado e no doutorado a gente conseguiu achar vários dados que apoiam essa questão do benefício de ter suporte social em situações
aversivas, né? Então, a gente viu uma questão que esse suporte vindo do outro, né? Numa situação difícil, tem um aumento de liberação de diferentes receptores serotoninérgicos. Além disso, a presença, né, de um familiar, de um coespecífico, ele pode deixar as memórias aversivas mais distantes, porque a gente sabe, né, que as memórias de medo, elas vêm e vão, elas não... é difícil tu esquecer para sempre um trauma, uma situação que tu passou difícil. Ele vira e mexe, ele vai vir à tona novamente, né? Então, o fato de tu ter um acolhimento, né? Isso tudo eu tô falando, a gente viu esses dados a nível experimental, né? Olha que interessante. Mas, logicamente, que a gente pode fazer essa translação, né? De informação. Que isso acaba amenizando, então, essas emoções de medo. Então, agora tô bem feliz que tô finalizando esses dados. E queria compartilhar com o pessoal que nas redes, então podem me achar com @clapenha e também @entrepolainas, que é um podcast que eu tenho com mais 2 amigas falando mais do universo feminino das mulheres de 40 anos para mais. Mas muito obrigada mais uma vez. Claro, eu que te agradeço, foi um papo muito, muito gostoso e rico também, de uma troca de conhecimento muito rica, né? E eu fiquei muito interessada em saber depois mais do teu projeto, porque eu acho que tu vai comprovar, né, o papel o teu trabalho, tu vai comprovar o trabalho do psicoterapeuta, enfim, de todos os terapeutas que né? É verdade, é verdade, tá ficando bem, bem bonito. Encerrando, então, o primeiro episódio, né, que foi de abertura do podcast Psicologia e Corpo, que nós falamos sobre movimento e emoções, né, e a importância da atividade física, né, para o nosso bem-estar e do reconhecimento das emoções também. Perfeito. Isso aí. Obrigada e até mais.